boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse novo podcast do Grupo de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje a gente tem o prazer de ter o professor Antônio Lixa e a companhia sempre muito agradável da professora Margarida Gutierrez. E a gente vai falar, o professor Lixa vai falar sobre a situação argentina, que passa por uma crise econômico-financeira bastante severa, né, já há alguns anos, e acaba de ter uma eleição em que o candidato Sérgio Massa, que é ligado ao Partido Peronista, acabou tendo a primeira colocação, né, surpreendeu, o resultado surpreendeu, porque os analistas esperavam que o Javier Milei, o chamado anarcocapitalista Javier Milei, fosse ficar em primeiro lugar, né? Mas os resultados surpreenderam e o Sérgio Massa ficou em primeiro, seguido pelo Javier Milei com 30% dos votos e seguido ainda da Patrícia, que tem teve 23,8% dos votos, né? E a questão é que o Massa, o que é interessante é que o Massa é o atual ministro da Economia argentino, né, Lixa? Então, a gente fica pensando que se os desafios econômicos que a Argentina está enfrentando, e é curioso que o atual ministro da Economia tenha ficado em primeiro lugar, surpreendendo as análises, né? E então a gente gostaria de te ouvir sobre essas questões e sobre os desafios, né, que a economia argentina e o novo presidente vai ter que enfrentar. Boa tarde. Obrigado, Viviane. Tá? Na verdade, este é nossa quarta oportunidade que a gente está falando sobre os desafios da política econômica argentina e da situação argentina nos últimos meses. Não, na verdade, o tema das eleições na Argentina tem ficado um pouco na moda, não? Aqui no Brasil, também no mundo, não? Está sendo bastante acompanhada, não? Existe um conjunto de elementos diferentes, estranhos, exóticos, sempre na economia argentina, tá? Na maioria das vezes, não são elementos, digamos, favoráveis ou que ajudam no bem-estar social, tá? Mas, então, como a Viviane colocou, nessa eleição, agora foi o primeiro turno, não, que a gente chama de eleição geral, o candidato do governo, não, na verdade, União pela Pátria, não, que o Massa, representa o Partido Peronista, né, ou, digamos, o grupo de Cristina Kirchner também, teve 37% dos votos, e em segundo lugar ficou o candidato, digamos, da ultradireita, não? Anarcocapitalista, como falou a Viviane, não? Javier Milei, com 30%. Eles vão disputar o que a gente chama de balotagem, não? Aqui no Brasil a gente fala de segundo turno, na Argentina a gente usa a palavra em francês. Agora em novembro, no dia 19 de novembro, e aquele que ganhar vai ter que assumir no dia 10 de dezembro. Então, a gente tem uma transição ainda, seja para este mês, onde a gente vai ter a campanha do segundo turno, e depois a gente vai ter 3 semanas para a mudança do governo, ou a continuidade, se for o Sérgio Massa. O que a gente vê no curtíssimo prazo, só para que o inesperado resultado do Massa, o Massa teve no primeiro turno não, desculpe, nas primárias, que a gente chama de PASO, não? Tem um acrônimo, não? Que são primárias obrigatórias, chamamos de PASO, no mês de agosto, teve 22% dos votos, e agora, com 37%, significa que ele aumentou 15%, não? O caudal é que foi a grande surpresa da eleição deste domingo. Tá? Nesse contexto em que o triunfo do Massa se torna mais provável e o triunfo do Milei diminui suas probabilidades, é claro que está aberto a eleição por enquanto, tá? Então, do ponto de vista político, está acontecendo um conjunto de acomodações políticas dos distintos membros lá da política
Argentina, tá? Especialmente nestes dias tem tido uma manifestação de Patrícia Bullrich a favor do Milei, apesar de que a maioria dos representantes do partido dela, não? Ou da União, que se chama Juntos por el Cambio, serem contra, tá? Está tendo aí algumas divisões, mas de qualquer forma está tendo alguma acomodação e o resultado é um pouquinho, está em aberto por enquanto, acho que com uma leve vantagem para o Massa, para o Sérgio Massa na eleição agora de novembro. Tá? Nesse contexto, o preço do dólar na Argentina caiu, tá? Na verdade, nos últimos 2 dias caiu o dólar blue, que é o dólar paralelo, não? Na verdade, a gente chama lá de dólar bilhete, porque é o dólar das notas fiscais, das notas em dólar, desculpa, são as notas em dólar que se negociam. Está hoje a 930 se você vai vender, 980 pesos se você for comprar, mas caiu 120 pesos em relação ao que era no final da semana passada. Isso está muito associado ao fato de que a dolarização proposta pelo Javier Milei parece agora menos provável, não? Seja porque não vai ganhar a eleição, ou se ganhar, por causa dos acordos políticos que ele está realizando, a dolarização seja bem menos provável. Tá? Em consequência, está mudando um pouco o cenário macroeconômico que os agentes estão imaginando para o ano que vem. Tá? Na medida que a dolarização parecia ser o principal cenário na área monetária, isso significava uma corrida contra o peso, não? Todo mundo que tinha ativos em pesos, seus depósitos a prazo, não estavam sendo renovados os depósitos a prazo, e em lugar disso estavam buscando aplicações em dólar. Tá? Então, essa corrida contra o peso tinha provocado uma grande pressão no mercado de câmbio e o dólar, só para ter uma ideia, esse dólar blue, que é o dólar paralelo, o dólar das notas do dólar, que no começo do ano estava em 346 pesos e chegou a 1.200 pesos. Tá? Hoje está em 980, o que também são valores muito altos, não tanto todos os dólares que são financeiros, seja o contado com liquidação, o MEP, que são dólares que são construídos a partir de aplicações financeiras, estão todos em 860 pesos, que são valores muito altos. Não? Eu acho que a taxa de câmbio de equilíbrio na Argentina está abaixo desses valores. Tá? Então, na medida de que o candidato Massa, não? Que o ministro da Fazenda lá se consolida, o preço do dólar está caindo. O que, em termos do que a Viviane colocou, é uma contradição. Tá? O ministro da Fazenda, que tem uma inflação mensal, que no mês de setembro foi 12,7%. Não, ou seja, a sensação térmica, a sensação econômica de 12,7% de inflação é uma angústia enorme. Não? O acumulado em 12 meses está em 138, mas quando a gente vai ver a temperatura por esse último mês, tá? E vai continuar em outubro, né? Nesse patamar de 12%. Tá? Então, apesar disso, o dólar está caindo, porque está saindo um pouco do cenário principal o tema da dolarização. Tá? Eu creio que a Argentina tem um conjunto de problemas. Tá? Alguns deles estão se agudizando fora desse tema da inflação. Tá? É claro que existe um ciclo político. Não? O candidato Sérgio Massa, ministro da Fazenda e candidato a presidente, está provocando uma redução de um conjunto de impostos, não, especialmente o imposto de renda tem subido os limites mínimos e, em consequência, com isso provocou alguma isenção no imposto de renda. Lá na Argentina a gente chama de imposto às ganâncias, tá? Mas por isso tem uma redução de imposto de renda, tem também uma redução nos impostos às vendas. Lá tem o IVA, um imposto, esse IVA está tendo uma restituição para um conjunto de compras, um conjunto de vendas. Em consequência, está caindo a arrecadação por essas questões do ciclo político e também está aumentando o gasto, não? Especialmente no conurbano de Buenos Aires. Então, está aumentando o gasto, estão reduzindo os impostos, o déficit fiscal está piorando, associado ao ciclo político, ao que aconteceu no Brasil o ano passado também, no mesmo sentido. Tá?
isso vai provocar uma necessidade maior de ajuste fiscal, assim que o novo governo precise, tá? Nós temos também, dentro dos problemas monetários que são importantes, o Banco Central tem uma dívida com títulos emitidos por ele, que são as LELIQs, que os bancos depois utilizam para fazer seus fundos de investimento, suas aplicações financeiras, muito parecido com o que aqui no Brasil acontece com as operações compromissadas, tá? O problema é que o problema é que esses passivos monetários remunerados, não, que são as LELIQs, estão pagando essa taxa de juros que hoje está em 133% ao ano, ou seja, é a maior taxa de juros nominal do mundo, tá? Zimbábue tinha a maior taxa de juros nominal, reduziu e agora a Argentina tem a maior taxa de juros nominal, tá? Isso é claro que essas taxas de juros ainda que não seja importante em termos reais, porque temos uma inflação esperada provavelmente acima desse valor, é utilizado para evitar que essas aplicações corram para o câmbio, tá? Mas em um contexto em que a gente continua tendo reservas internacionais, o Banco Central tem reservas internacionais negativas, tá? Ou seja, as reservas líquidas, não? Se você vê as reservas que são ativos e os passivos em reservas internacionais, em dólares, torna isso negativo, tá? E a gente ainda temos que ter algumas restituições para o Fundo Monetário no contexto do crédito. Então, temos aí uma engenharia financeira que o Sérgio Massa tem tido que tratar sempre de forma muito just in time, não? Ou seja, sempre chegando justo no tempo para ver de onde que encontramos alguns recursos, não? A gente chegou a utilizar um swap da China e outros recursos de outros empréstimos de outros países para conseguir pagar a última parcela do Fundo Monetário, não? De qualquer forma, agora, até o final do ano, acho que está isso um pouco mais... Tá? Em termos, para falar em termos assim, dos desafios, a gente então tem uma transição complicada, tá? Agora, no sentido de que temos que evitar que tudo possa explodir, não? A gente, 2 semanas atrás, quando a gente teve aquela corrida contra o peso, a gente ficou na beira da hiperinflação, tá? Ou seja, a gente teve há poucos dias de ter uma redução da demanda de moeda na Argentina, não, da demanda em pesos, que poderia provocar realmente uma certa crise financeira que provocasse algum depois maior problema hiperinflacionário, tá? Isso não aconteceu, graças a Deus, mas a gente sempre está com essa espada de Damocles, não? Se a gente olha para cima e sempre temos esse desafio que são um montante de LELIQs, um mercado de câmbio que continua totalmente interditado, não? Como o Banco Central não tem dólares para vender aos importadores em um regime de câmbio fixo, como a gente tem lá, você tem um dólar oficial a 350 pesos, tá? E o Banco Central não tem dólares para vender isso, e, em consequência, os importadores não recebem esses dólares. Se claro que eles podem comprar no mercado, não? Mas vão comprar 850, tá? Então, mas o Banco Central, o Ministério da Fazenda, não quer que isso aconteça, porque, do contrário, essa desvalorização iria ser levada aos preços imediatamente, não? Lembremos que, depois que teve a PASO, que foi a eleição na primária, o Banco Central, no dia seguinte, segunda-feira, desvalorizou 20% a taxa de câmbio oficial, e a inflação mensal passou de 6% para 12%. Tá? Ou seja, o repasse, não? O pass-through, o repasse aos preços, é instantâneo na Argentina neste momento. É totalmente repassado a preço, e isso chega no varejo, tá? Em dias. Em dias. Isso não... Então, o temor nesta transição de controlar a taxa de câmbio é para evitar esse descontrole inflacionário.
É claro que também agora já se começa, chegando o segundo turno, começam a se discutir entre os dois candidatos que ficaram o programa, programa de política econômica. E, claro, e aí temos vários temas, tá? Vários temas e como tratar eles, não? Os temas são ajuste de preços relativos, não? Especialmente porque tem os subsídios e as tarifas, não? O gás na Argentina é muito barato, a energia elétrica é muito barato, o transporte público é muito barato, tudo subsidiado. Tá? O subsídio chega, às vezes, a 90% do preço. E isso tem que resolver. Tá? É claro que isso significa inflação reprimida. Temos um problema de unificação das taxas de câmbio. Temos, sei lá, 35, 40 mercados de câmbio diferentes, com regulamentação que muda todo dia. Ou seja, é inacreditável como a regulação cambial, todo dia você tem uma instrução normativa do Banco Central diferente, o que é enlouquecedor, não? Você não sabe exatamente que vai acontecer amanhã, tá? Exportador, importador, fica todo dia ligando a toda hora ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Economia na Argentina, para ver qual é a norma que está vigente naquela hora, porque isso pode mudar também, tá? Então tem um problema de unificação cambial. Temos esse passivo do Banco Central que de alguma forma tem que ser discutido, tá? E temos o grande desafio fiscal. Nós lembremos que o tema central na Argentina é que temos um agente econômico que é o governo, que faz 70 anos, não, mais de 7 décadas, com desequilíbrio fiscais, não, ou seja, com desequilíbrio, tá? No caso do Sérgio Massa, ele está propondo um ajuste fiscal pelo lado dos gastos tributários, tá? Ou seja, especialmente não, algumas exceções tributárias, tá? Porque ele não pretende imediatamente fazer uma reforma previsional ou tratar os gastos sociais, não está pretendendo ajustar um pouco um déficit primário que deve estar este ano em 3 ou 4% do PIB, tá? Através basicamente de essa redução desses gastos tributários. O que chama atenção é que a Argentina não tem um grande déficit primário, não? A gente vê 3 ou 4% de déficit primário, é um pouco maior que o brasileiro, mas não é tão grande para uma economia que tem uma inflação de 138% acumulado, e que, na verdade, na margem, a inflação é muito maior. Acontece que aí tem dois fenômenos ajustando, em parte, os gastos primários, tá? E o déficit primário. Por um lado, a inflação, tá? Que provoca esse forte aumento dos preços e, em consequência, do PIB nominal e da arrecadação tributária, que é feita em termos nominais, e também, como tem surpresas inflacionárias, isso não faz um ajuste do gasto público instantâneo, e, em consequência, a aposentadoria, os salários dos funcionários públicos ficam atrasados, e isso também tem um ajuste fiscal. Então, a inflação cumpre esse papel, por um lado. O outro papel importante é o fato de você faz 5 anos que a Argentina não tem um mercado para seus títulos públicos. A Argentina não coloca títulos públicos no mercado, deve monetizar tudo, e, em consequência, também isso provoca algumas restrições para a expansão de alguns gastos públicos. Tá? Então, a gente tem, mas, de qualquer forma, temos esse desafio. E o último desafio que sempre vai ser colocado é que, para o próximo governo, tá? Além da questão fiscal, além da questão cambial, além do ajuste de preços relativos, é sobre ter ou não um plano de estabilização, como que ele vai ser feito, não? Debate que era muito comum aqui no Brasil nos anos 80, não? Voltamos aos anos 80 no Brasil sobre como fazer plano de estabilização, especialmente porque precisamos de âncoras nominais, não? Para uma economia que vai ter uma inflação de 12 ou 15% ao mês, precisa, não? De uma coordenação de preços e salários para, não? Reduzir a inércia inflacionária, não? Então, a consequência aí tem uma discussão sobre como será feito o plano de estabilização. Tá? No caso do Sérgio Massa, a gente não sabe que opinião tem sobre ele, sobre isso. O Milei
a proposta era, basicamente, utilizar a dolarização como política anti-inflacionária, não? Isso é no sentido de que desaparece o peso. É claro que a gente vai ter uma inércia inflacionária durante um certo período de tempo, consequência, a gente terá uma inflação em dólares, se a gente dolarizar, vamos ter uma inflação em dólar durante algum tempo, mas depois de, sei lá, 18 meses ou um pouco mais de um ano, a inflação já deve estar bem reduzida. Em consequência, temos aí um conjunto de desafios importantes. Só para dar um ponto de vista otimista em alguma coisa, a Argentina tem para o ano que vem uma melhora no setor agrícola, porque a gente teve este ano, 2023, a pior seca no último século da economia argentina, e, em consequência, a gente perdeu quase 50% da safra, que é nosso principal item de exportação. Então, isso não vai acontecer o ano que vem. Tá? Tem uma mudança climática associada ao Niño, que está melhorando as chuvas, em consequência, a safra para o ano que vem. Tem alguns investimentos em infraestrutura, especialmente na produção de gás. Tá? Temos uma produção na província de Neuquén, no sul da Argentina, que é Vaca Muerta, e esse gasoduto deve estar já em produção, não? O gás de Vaca Muerta deve chegar o ano que vem para ser comercializado. Tá? E temos também na área de minerais e metais boas perspectivas, não? Especialmente no lítio, temos vários projetos que estão amadurecendo. Tá? Então, isso vai significar, é claro que são todas commodities, não? Ou seja, estamos falando de produtos agrícolas, combustíveis e metais e minerais, não? Mas é o perfil que a gente tem para o curto prazo. O último comentário: este ano, provavelmente, o PIB argentino vai cair 3%, mas isso está muito associado ao setor agrícola, tá? E as cadeias produtivas, não? Alguns setores industriais ligados ao setor agrícola e às exportações. Mas quando a gente não deixa de lado essa questão da safra e dos problemas da seca que a gente teve este ano, quando a gente vai olhar para o setor industrial e serviços, provavelmente o PIB desses dois setores vai ficar cerrado, tá? Ou seja, o que significa como a economia argentina tem muita resiliência, ou seja, a resiliência da economia argentina, não? Em um contexto de uma inflação disparando e de grande desorganização em um monte de mercados, tá? Problemas macroeconômicos graves e agudos, e uma economia que está fora dos mercados financeiros internacionais, como que, apesar de tudo isso, esse setor consegue passar um ano sem uma queda do nível de atividade. Isso surpreende. Tá? O último comentário final que é o tema social. Esse sim é um tema realmente grave. Tá? A Argentina provavelmente, no final a média do primeiro semestre, a Argentina teve 40% de pobres. Essa é a média do primeiro semestre. Mas quando a gente está na margem, ou seja, no mês de junho, último mês do primeiro semestre, já estava em 41, 42. Provavelmente, como a inflação se acelerou depois, o nível de pobreza deve estar em 42, 43% neste momento e chegar ao final do ano a 45%. 45% da população argentina estará abaixo da linha de pobreza no final do ano. Tá? Para quem teve basicamente, este é um ciclo caracterizado pela economia kirchnerista, não? Ou seja, a Cristina Kirchner e Néstor Kirchner, o Néstor Kirchner assumiu o governo em 2003, então estes últimos 20 anos estão basicamente designados por isso, não? Provavelmente esse ciclo de 20 anos do kirchnerismo vai acabar com um nível de pobreza, não, de 45%. Tá? Bom, Lixa, então, pegando aqui tudo a aula que você nos deu sobre a Argentina, né, eu queria colocar primeiro uma conclusão, que você chegou a ela, que o conjunto de medidas populistas nesses anos todos da era Kirchner, né, levaram a um aumento enorme da pobreza. Então, isso é uma primeira grande conclusão para nós no Brasil. Mas
eu queria um pouco além nessa nossa discussão, né? A Argentina tem os 3 problemas macroeconômicos de muita intensidade. Ela não tem dólar, tem problema de contas externas, ela tem um problema de déficit público, de dívida pública, e ela tem um problema enorme de inflação. Com relação às contas públicas, a gente sabe o que tem que fazer, é ajuste fiscal. E aí a receita é ou aumenta imposto, né? Ou faz uma combinação também com redução de gastos. Isso é a cartilha, todo mundo sabe. Mas com relação à inflação, a questão já é mais complicada. Por quê? Uma alta inflação não se resolve com juros, né? Uma inflação de 140% ao ano, e que na margem, como você colocou muito bem, está subindo, a política de juros simplesmente é inviável, porque você tem que botar o juro num nível que nem o Banco Central sabe calibrar, porque não sabe qual é a inflação que vem pela frente. Então, fica muito difícil. Então, aí, a literatura recomenda 2 outras possibilidades. Ou uma âncora cambial, de preferência para baixo, valorizada, para tornar o produto importado barato e forçar a queda do produto doméstico similar, que foi um pouco o que a gente fez lá no início do Plano Real, ou políticas de rendas, que é mudanças de preços relativos, no limite, um congelamento de preços, que também a gente sabe que, como instrumento sozinho, não dá certo, porque o congelamento de preço aumenta a demanda e reduz a oferta. Então, é o prato cheio para o mercado paralelo e, portanto, para a inflação. Por outro lado, o problema de contas externas impede a Argentina de adotar uma âncora cambial para resolver ou reduzir, num primeiro momento, a inflação, que seria a recomendação, né, mais assim, tradicional em termos de política econômica a fazer. O Brasil fez isso na primeira fase do Plano Real, acabou fazendo, não estava previamente estabelecido, mas acabou, e ajudou muito a redução da inflação, mas o Banco Central tinha reservas e a gente não tinha problema de contas externas. A gente tinha uma situação de um déficit de 1,5% do PIB, déficit de transações correntes, que era muito pequenininho. E aí, qual será a saída para a questão da inflação? Por um lado, o desequilíbrio das contas externas, né, gera a necessidade de um câmbio flutuante, que seria o recomendado. A inflação não pode ser resolvida com juro, então sobra 2 remédios, ou a âncora cambial para baixo, que não tem como na Argentina, ou uma política de congelamento de preço, ou controle de preço, políticas de rendas. E aí? E aí, o que fazer, Lixa? Porque tudo bem, a gente sabe que os problemas são muito graves e tal, mas eu até agora também não vi nenhum detalhamento nesse sentido. Não, nós temos que fazer isso, nós vamos resolver o problema da inflação, tem que... mas qual é o receituário possível neste momento? Lígia, só um Margarida, momento. então, isso aí é um tema para, digamos que, Outro podcast. para outro podcast, não? Eu não tenho claro também, não, Margarida. Não sei, mas o que você colocou é perfeito. Ou a gente vai para uma coordenação de preços e salários com... que são políticas de renda já fracassadas. Mas ou a gente vai para uma âncora cambial em um momento que não tem dólar. E não tem dólar, isso. Então, não tem dólar, então não pode usar âncora cambial. Também a literatura fala sobre esse tema. Tá. Mas podemos discutir, então, em outro momento. Isso fica para uma próxima discussão. Depois das eleições, a gente volta ao tema, então. Perfeito, a gente já está até combinado. O Lixa já está convidado, né, para voltar aqui fazer fazer um novo podcast aí pra gente. Isso, sobre essa discussão, que as suas perguntas são totalmente pertinentes. E a gente tem que, como economista, a gente tem que pensar mesmo como teria que sair dessas questões. Não são questões simples, não são questões fáceis, como a gente sabe, né? Talvez uma questão de comunicação, vai ter que ser um conjunto de medidas e comunicação para a inflação ir diminuindo sua taxa de variação, né? E se conseguir estabilizar,
aí fazer uma reforma monetária, né? Mas como conseguir chegar nesse ponto é que é a questão. A reforma monetária, na verdade, é a parte mais simples, né? O mais difícil é você criar uma estabilidade de preços, né? Fazer a taxa de inflação parar de variar, né? Essa é a questão. Mas, bom, Lixa, mas vai ter que ficar para um próximo mesmo, tá bom? Eu aproveito e agradeço a presença do Antônio Lixa e da professora Margarida, tá? Pelos comentários e agradeço a presença de vocês. E a gente espera poder voltar semana que vem, provavelmente com outro tema, e logo após as eleições a gente pode voltar novamente com essa questão da Argentina. Tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Então, boa tarde a todos e todas.